Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a este vídeo de respostas, o tradicional Pava Responde, onde eu respondo as perguntas de vocês, que vocês deixaram nos comentários deste vídeo passado, e desta vez no Instagram. E por isso eu vou começar respondendo a pergunta que foi feita pelo Instagram, porque eu gravei o Eio fazendo uma atividade física muito estranha, e gerou muitas perguntas sobre o que era aquilo que ele estava fazendo. E é isso que eu vou começar respondendo hoje. Seja muito bem-vindo. Curso completo de terapia, cura e desenvolvimento espiritual com cristais, despertar de centros energéticos, reaver memórias, ativar os chakras, expansão da percepção, foco e da atenção que os cristais podem nos proporcionar. Mais informações na descrição. Bom, e a pergunta do Instagram dessa semana foi a deste exercício físico aqui que o Hélio estava fazendo, olha só. E o Marcos Lima e o Caian Brito perguntaram o que é este exercício, o que ele está fazendo. E ele fez um exercício que envolve o pêndulo da dualidade, porque a dualidade, o pêndulo vai para um lado e vai para o outro, né? O branco e o preto. E o que ele estava fazendo é contraindo-se ao máximo para que quando ele liberasse, o pêndulo fosse para o lado contrário e ele atingisse o maior relaxamento possível. Ele vai explicar com as palavras dele, ele enviou um áudio pra gente. Tu primeiro tensiona ao máximo, que quando tu leva a vida para um polo, a tendência quando tu soltar, ela ir para o outro extremo, é como um pêndulo. Tu puxa para um lado, quando tu soltar, ele vai ir na mesma proporção para o outro lado. Então tu tensiona ao máximo o corpo físico, pressiona esfíncter, pressiona bochecha, músculos, abdômen, tudo, e solta. Quando tu soltar, essa tensão vai nos levar ao outro extremo, ou seja, a um relaxamento. E não somente físico, pelo princípio da correspondência, tudo tende a permanecer no mesmo nível, em todos os níveis. Então, o corpo físico estando relaxado, automaticamente o energético, o emocional, o mental, abrangendo um todo espiritual, vai estar relaxado também. E no relaxamento é mais fácil tu fazer qualquer prática meditativa, qualquer prática de concentração, que era o objetivo lá que eu estava querendo. Então acho que é isso aí, Pava. Semana que vem respondo mais perguntas do Instagram. Bom, a próxima pergunta é do João Paulo Lopes. Olá, quando uma pessoa morre ainda jovem de algum tipo de acidente, isso gera karma? O que na realidade gera karma? Essa é uma pergunta bastante interessante, não é mesmo? E o Jonathan Cavallari, ele falou ali ao João que o karma é gerado por tudo que a gente faz que vai contra a lei do amor, né? Ou seja, a gente faz algo para o universo, a gente vai receber a resposta, a gente vai receber o feedback, né? O retorno. Mas quando ele falou que uma pessoa, né, ainda jovem, em algum acidente, isso gera karma, na verdade, quando é a hora da pessoa partir desta para uma melhor, ela vai, né? A forma vai depender do resquício que ela poderia haver tido de energia a quitar. Como eu falei no Pava Responde de passado, né, uma pessoa que ela, por exemplo, venha tirar a sua própria vida material, ela vai adquirir uma karma de energia, ela vai adquirir uma dívida energética com o mundo físico. E ela só poderá quitar esta energia aqui no mundo físico também, porque é uma energia de grande proporção para ser quitada. Então, geralmente é ao contrário, né? A pessoa que um acidente isso gera karma, na verdade ela está indo para o plano espiritual já eliminando esta energia também. E na grande maioria das vezes, a pessoa não fica nem consciente da forma qual ela desencarnou, ela não passa pelo trauma, ela não passa pelas dores do desencarne, quando acontece algo desse tipo que a gente considera muito grave. Porém, aquilo foi programado na existência dela desde antes dela retornar. Ela veio aqui, cumpriu as coisas que ela necessitava fazer e deixou esta energia para ser quitada desta forma. Ou seja, a gente sempre fala, né? Quem
vai embora deste planeta porque já realizou as coisas que tinham para fazer, né? Quem tá aqui ainda não terminou de fazer o que tinha para fazer. Então, o que na realidade gera o karma? Eu, ao longo dos meus mais de 5 anos de experiência com constelação familiar, eu vejo que quando existe uma ação feita por você ou qualquer pessoa no universo, esta ação ela fica guardada no tempo e espaço, né? E quando há alguma situação que para nós foi uma situação traumática, ela fica da mesma forma guardada lá, e tudo que remete àquele tipo de situação vai remeter àquele momento angular a qual aquele acontecimento ocorreu, né? E a única forma disso ser corrigido é quando a gente tem a entropia e o entendimento daquela situação. Uma boa forma de a gente ter o entendimento da situação é compreender que não existe nada injusto no universo, né? A gente sempre recebe o feedback daquilo que a gente fez, a gente sempre recebe o retorno daquilo que a gente enviou para o universo. A vida sempre nos trata como nós nos tratamos. Então é uma forma da vida mostrar o que tu está fazendo contigo mesmo. E a forma que ela tem de expressar isso é através de outra pessoa. Então, quando temos uma situação de vítima e agressor, é através da entropia que essa situação é resolvida. Por exemplo, num caso de vítima e agressor, a vítima ela se olha através dos olhos do agressor e o agressor se olha através dos olhos da vítima para ter o entendimento da situação. Porque daí a pessoa vai estar compreendendo todo um lado e vai estar compreendendo todo o outro. E ela também vai poder se dar conta do que ela faz na vida dela que gerou aquela situação com ela mesma. Porque afinal de contas não existe injustiça no universo. Se a gente for muitas vezes olhar mais profundamente a situação, e em alguns casos e em algumas situações, a própria pessoa já causou aquilo com outra pessoa em outro momento da existência dela. A gente tem aberta uma fração muito pequena da nossa vida, né? A gente sabe 20 anos, 50 anos da nossa vida, porém a gente tem milhares de anos experienciando no universo e a gente não sabe dessas outras partes. E a gente acha que muitas vezes o que acontece aqui é, de certa forma, injusto. Então, nessas situações, o universo ela faz com que você venha agora no papel da vítima, porque antes você foi o agressor. Então, assim, você terá a entropia da situação e a situação será resolvida. Então, essa história do karma, ela na verdade é o feedback do universo. E é aquilo que você faz contigo, é o que o universo faz contigo. Então ele sempre diz, seja feita a sua vontade. O que você pensa lá no fundo, o que você faz lá no fundo é aquilo que se expressa na sua vida. Se você foi traído, você deve perguntar, aonde eu estou me traindo? Porque não existe, como eu disse, injustiças. Se uma pessoa te trata mal, você deve pensar, aonde eu estou me tratando mal? E provavelmente seja no ponto ao qual a pessoa estava te tratando mal. Se você foi roubado, você tem que pensar, aonde eu estou me roubando? Aonde eu estou roubando a minha energia? A vida utiliza o ambiente para nos dizer as coisas. Ela não fala com palavras, a vida fala com situações. A vida fala com pessoas que ela coloca na nossa vida, sempre querendo nos mostrar a nós mesmos e aquilo que nós fazemos com a gente. É a forma que ela encontra de nos ensinar na prática, que é a melhor forma de aprender. O karma é fazer tudo e receber o resultado de tudo que você faz. Você faz as coisas boas, você vai receber energia boa. E pensar sempre, como você me trata? Como eu gerei aquilo na minha vida? Como eu atraí aquela situação? Esta é a chave para você entender o que a vida quer te dizer. E daí a gente não pensa mais no karma como algo cobratório a nós, passa a entender ele como correção da nossa interação com o vácuo, com o universo, que gera a nossa realidade de acordo com o que a gente emana para ele. Nós iremos falar mais sobre esse assunto em breve. A próxima pergunta é do DJ Nap Music. As doenças físicas sempre são coisas kármicas? Por exemplo, eu pego uma gripe no ambiente de trabalho que alguém me passou, mas eu cuido dos meus pensamentos e alimentação. Outra coisa, o flúor da pasta de dente atrapalha em nossa meditação e conexão espiritual? Bom, ele falou assim, as doenças físicas sempre são coisas kármicas. A gente falou sobre o karma e viu que o karma mais é aquilo que como a gente se trata, né? Que o universo nos trata como nós nos tratamos. Aquilo que a gente faz para nós, aquilo que a gente faz para os outros, a gente só vai colher o resultado disso através da entropia, através do feedback. Então, as doenças físicas, elas são proporcionadas por nossos desregulamentos emocionais
morais, psicológicos. Então existem pessoas que já vêm para este planeta com doenças físicas. Estes provavelmente prejudicaram esta mesma área do seu corpo em vidas passadas, em existências pretéritas, ou cultivaram estas doenças através de desregramentos, seja por excessos de substâncias, seja por qualquer tipo de excesso que faz mal, seja de raiva, seja de algo do tipo. Então pode-se dizer que as doenças físicas sempre são coisas kármicas? Pode-se dizer, afinal de contas, foi você que foi gerando ela aos poucos. A gente tem que tirar a ideia de que karma é algo que é afastado de nós, que não tem a ver com a gente, que não foi nós que geramos ele, né? Esse feedback. Então, as doenças físicas fomos nós que geramos para nós. Mas claro, no universo a oitava lei é que tudo tem sua exceção, né? Que não existem regras, tudo existe uma exceção. Então existem doenças que elas vêm para nos fazerem melhorar em alguns aspectos, porque elas serão funcionais para nós. Elas vão nos ajudar a desenvolver certos aspectos de nós mesmos. E no momento que a gente desenvolver, ela é concluída, ela é resolvida. Ele falou, por exemplo, se ele pega uma gripe no ambiente de trabalho, né, sendo que ele cuida dos pensamentos e da alimentação. Porém, muitas vezes, a nossa alma ela quer que a gente pare de fazer aquilo que a gente estava fazendo por algum momento. A gente acha que tem que fazer algo e ela nos dá uma gripe, alguma coisa assim, para que a gente, calma, agora vai ficar de cama 2 dias para parar, pensar, refletir. Talvez as coisas sejam de outro jeito, depois que você se melhora, e você percebe que aquilo é diferente, você tem uma atitude diferente, ela pode usar esse artefato também. E a gripe ela também está muito relacionada com o seu psicológico. Se você acredita que você pode ou que você vai pegar aquela gripe, você interage com ela. Se você acredita que ela não te atinge, ela tem probabilidade ínfima de te atingir. Mas muitas vezes a alma utiliza o recurso de colocar a pessoa de cama ou com febre para que ela pare certas vezes com os vícios que ela tem. Ela provavelmente iria sair, iria fazer algo que não é muito bom. Em tendências, ela estaria muito predisposta a fazer coisas que iam prejudicar, então a alma faz com que ela fique mal, fique de cama, para evitar que ela saia e faça algo que provavelmente poderia ser ruim para ela. E a gripe ela também é uma baixa imunidade, e muitas vezes a nossa imunidade está muito fica mais baixa quando nós estamos mais estressados, mais cansados. E ele pergunta sobre o flúor da pasta de dente, se atrapalha a meditação ou a conexão espiritual. Não atrapalha. O que mais atrapalha isto é a não utilização mais direta da nossa glândula pineal. Porque todos utilizamos a glândula pineal, porém em escalas menores ou maiores, né? Quanto mais a gente está ligado com o espírito, quanto mais a gente está ligado com a intuição, mais a gente está sentindo, está na posição de sentir do que pensar, mais estamos utilizando esta glândula. E isto é o que mais influencia na nossa conexão espiritual e na nossa meditação. O flúor, é claro, ele faz mal para todo o nosso sistema. Nós não deveríamos consumi-lo, porém o mais importante para esses tipos de coisas espirituais é nosso foco nas coisas do espírito. A próxima pergunta é do Francisco Campitelli. Gostaria de saber por que usam o símbolo da flor da vida, né, a flor de 6 pétalas, que se olha em todos os vídeos, e qual é a função, a parte representando para distinguir o canal. A flor da vida é a expressão em 2 dimensões da grade de 64 tetraedros, a qual representa a geometria do vácuo, que gera toda a nossa realidade, coisa que a gente fala muito aqui no canal. A gente, quando vê aqui o mundo da terceira dimensão, nós vemos as partes externas do universo, né? O lado de fora, o externo, a parte que irradia, a parte que a gente chama de matéria. A gente sabe que a matéria ela é 0,000001% a energia do vácuo. A gente costuma pensar nesse espaço à nossa volta como vazio, né? Só porque a gente não enxerga. Porém, ele é cheio e é infinitamente cheio de energia. E é o espaço entre nós e as coisas que nos conecta. E aquela parte que a gente não consegue enxergar é porque ela não está irradiando algo que os nossos olhos conseguem captar. Porém, está repleta de coisas. Como, por exemplo, emissoras de rádio, emissoras de TV, ondas de Wi-Fi, ondas de tudo que é tipo de ondas, frequências. Fora isso, existe raios gama, raios X, infravermelho, todas as partículas, todos os átomos de ar, todos os átomos de hidrogênio, de gás carbônico, de oxigênio, está absolutamente cheia. E mais do que isso, se a gente for pegar cada átomo de cada uma dessas partículas, né, a gente está numa piscina de átomos e sem fim, né? Átomo de tudo que é coisas, partículas de poeira, partículas disso, micróbios, enfim. Se a gente pegar qualquer uma dessas partículas deste mar, vai ser o átomo, e o átomo ele tem o próton no núcleo do átomo, que ele tem a exata mesma densidade do universo inteiro, que é 10 na 55 gramas por centímetro cúbico. E o que isso nos diz? Nos diz que toda a energia do universo está representada em cada um dos seus pontos, em cada um dos seus átomos. E por que então que ele não é extremamente pesado se ele possui toda a massa do universo ali em cada ponto?
é porque está em perfeito equilíbrio vetorial, que é a geometria do vácuo, é o tetragramaton, é o tetraedro. Por que a geometria do vácuo? Porque é a geometria que contrai, e aquilo que contrai a gente não consegue enxergar, a gente consegue enxergar o que irradia. Então, desta infinita densidade, né, a mesma densidade do universo inteiro, 10 na menos 55 gramas por centímetro cúbico, para se equilibrar, ele deixa escapar um pouquinho de energia pro lado de fora, pro lado que irradia. Então a gente diz, o mundo material. Só que desta parte ainda pequeniníssima, né, 0,005% que irradia, a gente só enxerga com nossos olhos 0,5% disso ainda, que é o que é a faixa do espectro visível que nós conseguimos enxergar. Então aquela ali é a geometria, é a representação da geometria do vácuo, porque o vácuo ele é composto de 64 tetraedros, porque é a única forma que consegue colocar ela dentro dela mesma infinitas vezes, do infinitamente grande ao infinitamente pequeno. Ela cabe ela dentro dela mesma em fractais, em escalas, e então é a parte que contrai, é o tetraedro. E se a gente juntar 64 desses tetraedros e fizer uma esfera em volta, vai formar 64 flores da vida. E pegando uma delas, é a flor da vida representada, é a geometria do vácuo. É a geometria que gera a nossa realidade aqui. Ela tem representado a parte que expande, que é a esfera, e representada a parte que contrai, que é as pétalas. Não é à toa que é o vetor de perfeito equilíbrio. Todas as forças se anulam no centro dos 12 raios. E ela foi encontrada pela primeira vez lá no templo de Osíris, no Egito, gravado na pedra via laser, sabe-se lá como, já que foi há muitos mil anos atrás. E dizem eles que é sobre orientação dos deuses do Sol. É um conhecimento que, se descoberto, faz a gente entender o funcionamento de toda a nossa realidade. Tem muitos vídeos sobre isso aqui no canal, que você irá encontrar na playlist. Se procurar por Nassim Haramein, Flor da Vida, você vai encontrar mais sobre isso lá. Nossa última pergunta de hoje é do Samuel Martins. Ele está acompanhando a série Da Vida Dentro da Vida, uma série maravilhosa que eu recomendo para todos. Assim nos ajuda a entender melhor todo o funcionamento do plano espiritual, porque ela se passa todo lá e nós acompanhamos. Bom, ouvindo toda a série desde o encontro de Bianca com Kahn já deixou claro que ele pertence a outro mundo espiritual, certo? E o professor, lá na série, já deixou claro que ele nunca viveu em um corpo físico. Dessa forma, como ele conhece Kahn? Como ele estaria seguindo uma nova linha de trabalho em nome de Kahn? Bom, o Kahn ele possui um corpo físico, da mesma forma como nós aqui, em um planeta físico em algum lugar do espaço. Então, como ele conseguiria se comunicar e fazer parte de um projeto ao qual seres desencarnados, né, que nunca estiveram na matéria, participam? Né? Como há esta união entre o plano físico e o plano espiritual desta forma? Aqui o Kahn mora lá no planeta Clermer, e lá no planeta Clermer não existe as sombras da consciência como existe aqui na Terra, né? Quem acompanha a série viu e entendeu o porquê que os seres humanos aqui da Terra estão afastados da maior consciência neste momento, e dessa forma entende também o porquê que quando nós dormimos nós não temos consciência daquilo que nós fazemos lá no plano extrafísico. Por isso nós pensamos que a única realidade que existe é esta física que nós vimos, e que os sonhos são sonhos, não são nada mais do que sonhos, e que a gente não faz nada depois que dorme, né? Mas antigamente, até mesmo aqui na Terra, quando a energia da Terra era mais alta, devido a momentos angulares da Terra, nós tínhamos perfeita consciência tanto do mundo físico quanto do mundo extrafísico. Nós interagíamos tanto no mundo físico quanto no mundo extrafísico da mesma forma. Quando nós dormimos, simplesmente nós deixamos o corpo material descansando no planeta material e continuamos a nossa existência no plano extrafísico de forma a não ter diferença de memórias. Então nós interagimos tanto no mundo físico quanto no espiritual, tendo consciência dos dois mundos. Isso é claro quando estamos encarnados também. Então é por esse motivo que o Kahn interage normalmente com o plano extrafísico. E a mesma coisa que acontece lá em Akart com a Cork. Eles, para o Arthur, dormiam 18 horas. Porém, eles tinham 18 horas de atividade no plano extrafísico, né? Eles só deixavam o corpo lá em Akart. Então o Kahn realiza várias atividades, tanto no plano físico quanto no extrafísico. E esta parte em específico foi falada lá na primeira série que antecedeu A Vida Dentro da Vida, que é As Possibilidades do Infinito. Bom, pessoal, eu agradeço muito a presença de todos vocês aqui nesse vídeo.
Não esqueçam de deixar aqui nos comentários suas perguntas para o próximo Pava Responde e também pode ser lá pelo Instagram do canal, @canal do Pava. Gostaria de dizer a todos vocês que se gostaram deste vídeo e gostariam que mais pessoas vissem, a forma de você fazer isso é deixando a sua avaliação lá embaixo para o YouTube saber se o vídeo é bom e assim ele oferecer para mais pessoas. Agradeço muito a participação de todos vocês, fico muito feliz com sua participação. A gente se vê nos próximos. Um grande abraço e até mais!